falamos aqui que trataríamos do transporte coletivo. É algo que faz parte do nosso dia a dia, o transporte coletivo e envolvendo aí diversas situações, Brasil afora, e aqui trazendo também informações sobre a nossa região. Bom, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU, está fazendo um alerta que vai impactar no bolso de grande parte da população em todo o país. A entidade prevê um aumento de 50% no valor das tarifas do transporte coletivo, isso em todo o país. E para saber mais sobre esse assunto, nós estamos em contato a partir de agora com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros da região metropolitana de Goiânia, Adriano Oliveira. Olá, presidente, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Samuel, boa tarde, Kleber, e a todos os ouvintes da Rádio Sagres. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês sobre o transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. É um assunto que interessa muito as pessoas e tudo que a gente puder contribuir e esclarecer, estamos à disposição de vocês. Presidente, então, tratando inicialmente desse quadro nacional, que citei aqui na abertura da nossa conversa, tudo isso se deve à elevação de preço do óleo diesel, também dos custos para a manutenção dos veículos. É por esse motivo que se estima nessa possibilidade de um aumento de 50%? Sim, Samuel, esse é o problema, especialmente a questão do combustível. Todos nós estamos sentindo isso hoje na pele, né? E o transporte coletivo é altamente demandante desse insumo, que é o combustível. Isso representa quase 30% do custo do serviço. E com esse aumento, que esse ano já chega próximo de 50%, isso pressiona muito o custo dentro do transporte e isso certamente faz com que pressione também a tarifa do serviço. Da mesma forma, a queda que houve acentuada nesse momento da pandemia na demanda de passageiros. A gente já vinha com uma queda histórica, mas essa queda na pandemia ela foi muito expressiva, ainda estamos com a queda superior a 30% no número de passageiros. Então, tudo isso faz com que, naturalmente, o valor das tarifas tenha que aumentar. Que essa sempre foi a alternativa usual para se equilibrar os sistemas. E hoje isso torna-se praticamente inviável. Nós estamos falando de um aumento de praticamente 50%. Então, a nossa entidade nacional, a NTU, está fazendo esse alerta para que o poder público, para que todos, tenham consciência da gravíssima crise do transporte coletivo e para que a gente possa buscar alternativas diferentes para que a gente possa não só manter o transporte funcionando, como melhorar o transporte. Esse é o grande desafio, nós precisamos melhorar o transporte. Para quê? Para ter o usuário de volta para o transporte coletivo, o que certamente favorece não só a esse usuário, mas as cidades como um todo, Independentemente de quem usa o transporte, um transporte público eficiente é positivo para a cidade, é positivo para o trânsito, para todos. Presidente, trazendo aqui então para o nosso contexto local, da mesma forma que as empresas têm sofrido aí com esses pontos, mas o usuário também não suporta um aumento maior. Aqui no caso da nossa região, R$ 4,30, há uma dificuldade. Como é que essa conta vai fechar? O que as empresas aqui em Goiânia devem propor em relação a esse tema? Bem, Samuel, isso já está sendo discutido. A própria NTU, na nota, ela deixa claro que a solução não passa pelo aumento da tarifa do usuário, A solução, e hoje eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista do secretário Adriano, isso já vem sendo discutido no âmbito do Estado, da Prefeitura, o quê? É a subvenção do transporte. De fato, o usuário precisa ser, de alguma forma,
subvencionado no pagamento desse custeio da tarifa do ônibus. E o que está se estudando, e que é o que a gente defende, tanto aqui no âmbito local como no âmbito nacional, é que se tenha a divisão de uma tarifa que seja a tarifa que, de fato, remunera o custo do serviço e uma tarifa para o usuário, né? Então, esse é o caminho que a gente entende que seja viável para que a gente possa não só manter o transporte funcionando, como, especialmente, repito, buscar uma melhoria no serviço. Isso é fundamental que seja feito. Bom, o senhor citou a entrevista que fizemos hoje pela manhã com o Adriano da Rocha Lima. Convido então, presidente, o senhor novamente, quem não pôde acompanhar e fazendo parte aqui do contexto da nossa conversa, vamos ouvir um trecho então do que disse o Adriano da Rocha Lima, secretário-geral da Governadoria, esta preocupação quanto a um possível reajuste da passagem do transporte coletivo. Certamente, nós não faremos aumento aí próximo de nenhuma tarifa do sistema de transporte. Tá? Então, o estudo é justamente nesse sentido. Agora, a definição clara, e aí vocês viram que eu coloquei outros elementos na mesa, como, por exemplo, tarifas flexíveis e tudo. Então, exatamente como funcionará esse cálculo, isso vai demorar um pouco mais para que a gente realmente chegue numa forma correta de como calcular essa tarifa técnica e etc. Mas, assim, o que está na premissa de tudo, na base de tudo isso não dá para repassar o custo do sistema integralmente para o usuário. Está aí o Adriano da Rocha Lima, que é secretário-geral da Governadoria. Ele falando então, presidente, sobre esta questão que conversávamos agora há pouco. E aí eu quero insistir um pouco mais nesse assunto. Como que a gente pode fechar essa conta de tal forma que o Estado, as prefeituras possam colaborar, mas que também o usuário não seja penalizado e as empresas consigam prestar um serviço digno à população? Bem, Samuel, no mundo inteiro, especialmente onde o transporte funciona e é bem avaliado por todos, já existe essa forma. O usuário paga uma parte do custo do serviço, é natural que seja feito, e o restante, o poder público subvenciona, porque, de fato, o transporte ele interessa não só ao usuário, mas a toda a cidade e a região metropolitana, como é o nosso caso. O secretário fala também em flexibilizar a tarifa. Nós temos uma tarifa única que é extremamente injusta com quem, por exemplo, faz uma viagem de curta distância. Essas pessoas são obrigadas a pagar um valor muito alto, às vezes para andar 2, 3 quilômetros. Isso, inclusive, gera um desincentivo à utilização do transporte. Temos que buscar solução para isso também. Então, acho que o Estado de Goiás... Por quilômetro rodado seria uma alternativa? Como? A cobrança por quilômetro rodado poderia ser uma alternativa, presidente, para uma tarifação de uma forma mais adequada? Não creio que por quilômetro rodado, porque aí teríamos que ter um sistema 100% digital e teríamos dificuldade técnica, talvez, num primeiro momento. Mas podemos criar uma diversidade de tarifas. Ainda que isso funcione no ambiente digital, que também é um grande desafio, que a gente tem condições hoje tecnológicas para isso, para termos um ambiente totalmente digital, que vai favorecer o acesso, inclusive, ao serviço, né? Mas podemos criar produtos, uma infinidade de produtos, como para distâncias menores, para horários diferentes, para situações diferentes de utilização do serviço, de uma forma que a gente volte a atrair as pessoas para o transporte coletivo e que seja um sistema de tarifação mais justo. Kleber Ferreira. Até peço desculpa porque a qualidade Nós perdemos o contato não está boa aqui nesse momento.
a qualidade da internet não é boa nesse momento, então eu peço desculpa para o nosso telespectador, para o nosso internauta, para o nosso ouvinte. Mas eu preciso perguntar ao Adriano, Adriano, como fazer para que o serviço possa ter uma qualidade que atenda o usuário sem quebrar as empresas? Kleber, isso é muito importante. Nós precisamos de ter uma observância muito clara ao contrato de concessão. Só para você ter uma ideia, os ouvintes, os internautas e os telespectadores também, o nosso contrato, nós estamos há 3 anos sem aumento na tarifa. Essa tarifa de R$ 4,30 é uma tarifa com os preços de 2018. Ela foi implantada no início de 2019. Só para você ter uma ideia, o valor do combustível nessa tarifa de R$ 4,30 era R$ 2,92. Hoje, quando a gente compra o combustível hoje, se formos comprar, vamos comprar a R$ 4,42, 51% de aumento. Esse é uma situação que recorrentemente vem acontecendo ao longo da vigência desse contrato de concessão. O reajuste da tarifa acaba não ocorrendo por uma série de motivos, né? Para não repassar para o usuário, a gente compreende. Só que isso faz com que haja uma quebra do equilíbrio econômico da concessão. E isso, naturalmente, impacta na qualidade do serviço. Então, o que a gente precisa fazer é exatamente retomar a observância ao contrato de concessão, ao valor real da tarifa que de fato tem condições de custear o serviço e repassar ao usuário a parcela que ele possa pagar. Repetindo, importante isso, e que seja justa. Não há justiça, por exemplo, na cobrança de uma tarifa integral para um usuário, por exemplo, que vai andar 2, 3, 4 quilômetros. Então, o grande desafio está em buscar uma equação em que o usuário pague sim a parte dele, que essa parte seja uma parte justa, e que as empresas recebam também o que está pactuado no contrato, e que também isso seja justo. Essa diferença é que vai ser custeada pelo poder público. E a entrevista do secretário Adriano ela é muito positiva nesse sentido. Ele demonstra claramente que há esse entendimento por parte do governo do Estado e também há por parte da Prefeitura. Tanto é que Estado e Prefeitura, nesse momento, estão, sim, custeando parte do que deveria estar sendo pago pelo usuário através do plano emergencial. Porque nós aqui, eu, Samuel, nós não temos a ideia, você nunca ouviu dizer que a gente fala, o pessoal reclama que a tarifa está baixa, os donos de empresa, mas não tem empresa quebrando. Ainda bem, porque se quebrar o sistema falha. A gente não tem esse interesse, acho essa opinião tanto quanto idiota e populista, sensacionalista, demagógica. A gente não dá esse tipo de opinião. Mas também a gente tem que cobrar de vocês um serviço que seja digno para a população. Não tem por que embarcar gente igual embarca gado, né? Então, a minha pergunta é nesse sentido. Essa proposta que o secretário Adriano defendeu há pouco, ela vem de encontro àquilo que as empresas acham que seja necessário para manter o serviço com decência, com dignidade, um serviço de boa qualidade e não quebrar as empresas, então? Sem dúvida, Kleber, essa proposta é uma proposta que, de fato, vai equacionar, e a palavra é essa mesmo, a equação vai fechar. O usuário vai pagar o que ele dá conta de pagar e tem que pagar pelo serviço que ele está comprando. As empresas vão receber o que, de fato, é o direito delas e, mais do que o direito, é o valor suficiente para que haja a prestação de um bom serviço e quem vai custear essa diferença é o poder público. E é assim no mundo inteiro. No Brasil, existem já vários sistemas que funcionam e com qualidade, porque exatamente há essa participação no custeio do poder público. Eu estaria aqui em São Paulo, estaria Curitiba, Brasília, e mesmo sistemas menores, como Vitória,
Cuiabá já tem praticado isso e tem conseguido isso que você está dizendo, Kleber. Um serviço mais digno, um serviço melhor, né? E, de fato, que a pessoa tenha a sensação de estar pagando e recebendo algo que seja justo. Ok, Samuel, o Adriano já respondeu todos os meus questionamentos, que a gente torce sempre, vai torcer sempre, é que o povo possa dar conta de pagar a passagem e que o serviço seja digno, seja um serviço decente para atender com decência e dignidade o trabalhador. Presidente, nós temos aqui 30 segundos. Eu preciso fazer uma última pergunta ao senhor. Sobre o início da operação do BRT, eu citei aqui em outras oportunidades, e dados apresentados inclusive pelo consórcio das empresas, que inicia a operação com apenas 6 ônibus. E aí eu pergunto, foi feito um grande investimento por parte do poder público, ainda continua a execução das obras. O porquê de iniciar somente 6 ônibus e quando que vai aumentar para que a obra construída possa resultar numa finalidade a qual ela foi proposta? Samuel, esses 6 ônibus seria para operar somente um trecho do Recanto do Bosque até a rodoviária. É um número suficiente de ônibus para essa operação. Esse tramo, ou esse trecho do BRT, é um trecho com uma demanda muito rarefeita, pouca demanda. Você não tem tanta necessidade de viagem do trecho Recanto do Bosque até rodoviária. Por isso que a gente tem insistido, e é muito bom se abrir essa oportunidade, vou tentar ser breve, o BRT é um sistema único. O BRT, para ele de fato cumprir a finalidade dele e justificar o grande investimento que foi feito, ele tem que funcionar do Recanto do Bosque minimamente até o terminal Veracruz, Cruzeiro do Sul. Por quê? Porque aí, de fato, você vai ter um corredor que vai ser realmente aproveitado. Você vai ter um sistema de transporte, que é o BRT, que prioriza e que gera velocidade para que as viagens sejam feitas pelos usuários, vai ser atrativo para o usuário e a gente vai ter uma demanda grande. Esses 6 ônibus são suficientes para esse trecho, rodoviária e até Recanto do Bosque. Com certeza, quando estivermos com o BRT 100% pronto, Veracruz até Recanto do Bosque, o valor, o número de ônibus será muito maior, sem sombra de dúvidas. Só lembrando que esses ônibus também são ônibus especiais para a operação do BRT, são ônibus maiores, com maior capacidade. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Obrigado também por este esclarecimento aí final. Uma ótima tarde ao senhor. Até uma próxima oportunidade conosco aqui para falar mais sobre o transporte coletivo. Samuel, eu que agradeço a você, ao Kleber, aos ouvintes, a todos aí da Sagres e continuamos sempre à disposição para poder estar participando e discutindo sobre o transporte na região metropolitana de Goiás. Destaques desta entrevista logo mais no nosso portal sagresonline.com.br. Nós conversamos aqui no Sinal Aberto com o Adriano Oliveira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros da região metropolitana.